Eu era uma pessoa comum, tive uma infância normal, não vinha de família abastada, mas longe de passar qualquer tipo de necessidade. Fiz o ensino médio, faculdade, tudo normal. Me tornei adulto, independente e saí de casa. O começo era maravilhoso, não tinha mãe dando ordens, dormia e acordava na hora que queria. Mas conforme o tempo foi passando, não havia construído nada. Ainda morava de aluguel, tinha um carro velhinho, que vivia mais quebrado que andando. Meus amigos de infância estavam conquistando muitas coisas, viajavam, tinham filhos, tinham carrões, suas casas próprias. E eu? O que estava fazendo com a minha vida? Foi aí que, com 29 anos, eu sentia que minha vida tinha acabado. Não foi um evento específico, uma tragédia clara ou uma grande perda que me jogou no chão. Foi o acúmulo. Uma avalanche lenta. Como areia enchendo uma sala vazia, até não sobrar ar. Eu estava falido. Literalmente. Por mais que eu me esforçasse no trabalho, parecia que era impossível me manter, pagar as contas, sempre estava no vermelho. Peguei empréstimos atrás de empréstimos, tentando manter as contas mensais em dia. Mas nada dava certo. As dívidas começaram a se acumular e aqueles empréstimos para ajustar as contas, já faziam as contas maiores que meu salário. Para piorar, o chefe me chama para conversar, então veio o baque, e estava demitido. Meu mundo caiu, se já não conseguia pagar as contas empregado, imagina agora, desempregado. Minha conta bancária zerada. Dívidas até o pescoço. Projetos abandonados. Relações rompidas. Planos desfeitos. Mas o pior mesmo, se estava dentro de mim. A depressão não me tomou de assalto. Ela foi chegando como uma neblina. E quando percebi, não conseguia mais ver um palmo à frente. Acordar doía. Dormir era um alívio. Mas mesmo os sonhos já tinham parado de me visitar. Passei dias em silêncio. Com as janelas fechadas. A luz apagada. O mundo lá fora seguia seu ritmo, e eu tinha pausado. Levantar para escovar os dentes era um martírio, tomar banho se tornou cada vez mais raro. Minha mãe sempre aparecia com uma quentinha para eu me alimentar, e ela só conseguia entrar, pois tinha as chaves, pois nem para atender a porta não me restavam mais forças. Toda vez que abatiam a porta, meu coração disparava. Era algum cobrador? Era o senhorio cobrando o aluguel atrasado? Já não haviam mais sentimentos, os dias eram cinzas, não sentia alegria, mas também não existia tristeza. Era um mundo realmente trevoso. Mas eu, imerso nele, havia me acostumado, e aquela bola de neve de reclusão, de não sentir nada, se tornará minha companhia de todos os dias. Eu quase comecei a gostar dela. Até que um dia, no fundo do meu quarto escuro, me ouvi chorando. Não era a primeira vez, mas foi diferente. Pela primeira vez em muito tempo, aquele choro parecia um pedido. Um grito abafado, mas vivo, e me escuta. Foi estranho, me senti com um pouco mais de energia, mas sentia que não me conhecia. Aquele rapaz que era tão alegre, tinha planos, e foi engolido pelo mundo, vivendo no automático. Vestiu a máscara do trabalhador e esqueceu da sua essência, a pessoa, a alma que move aquele corpo. Já havia esquecido do que gostava, do que não gostava. Apenas dava passos, algumas vezes para frente, muitas vezes para trás. Naquele momento, algo em mim rompeu. Não foi força. Foi fragilidade. E talvez tenha sido isso que me salvou. Não levantei como herói. Não tomei um banho e saí para conquistar o mundo. Apenas abri a janela. Deixei a luz entrar. Senti o cheiro da manhã e percebi que ela continuava ali, mesmo quando eu não olhava. Comecei a caminhar. Primeiro dentro de casa. Depois, uma volta no quarteirão. A respiração ofegante, o corpo fraco, mas o coração batendo. Ainda batendo. No silêncio do meu íntimo, me perguntei repetidas vezes: quem eu sou?
Como eu esqueci de mim? Li livros. Muitos. Sobre dor. Sobre silêncio. Sobre recomeço. Um deles dizia: "Você não precisa ser novo para começar de novo." Anotei essa frase num papel e colei na parede. Fui procurar ajuda. Terapia. Café com amigos antigos. Conversas com estranhos que viraram porto. Foi aí que eu entendi que eu não precisava vencer a depressão. Eu precisava me vencer. Vencer a ideia de que fracassar era o fim. Vencer o orgulho de não pedir socorro. Vencer o medo de recomeçar pequeno. Uma parte muito importante disso tudo era: quem é você? Revisitei minha infância, minha adolescência. Parecia que eu via novamente aquele menino, aquele rapaz, alegre, sorridente, cheio de sonhos e gostos, gostos estes que eu nem lembrava mais que tinha. Sorrisos tão largos e eu agora nem lembrava como meus dentes eram, pois sorrir era uma raridade tão grande. E dentro desse reencontro comigo mesmo parecia que eu estava me lembrando dos sentimentos que permeavam a minha alma, lá atrás, quando os sorrisos eram constantes, quando os sonhos eram palpáveis. Sabia que não precisava realizar grandes sonhos para ser feliz. Mas aos poucos fui entendendo que eu precisava ser eu, para ser feliz. As dívidas continuavam lá. A vida não virou mágica. Mas algo dentro de mim já era diferente. Comecei a trabalhar em um mercadinho do bairro. Não era o que eu sonhava, mas era onde minha dignidade começou a reaparecer. Cada dia acordado, cada entrega feita, cada sorriso trocado, era um tijolo a mais na reconstrução de mim. Passei a escrever. Páginas e páginas. Textos que falavam de mim, mas também de quem eu poderia ser. Palavras que me puxavam para fora, que me lembravam que você não está sozinho. Hoje, com 34 anos, tenho uma pequena editora. Escrevo, conto histórias e ouço outras tantas. Não porque sou acurado, mas porque aceitei que viver é um eterno processo de cicatrização. A dor me transformou. A queda me ensinou. E a escuridão me revelou luzes que só os olhos feridos conseguem enxergar. Me reencontrar, juntamente com todas as experiências da remontada de minha vida, fez todas as peças do quebra-cabeça se encaixarem. Não precisava de grandes conquistas, carrões, casas, precisava estar bem comigo. Curar a minha criança interior que chorava e gritava por estar soterrada pela vida, pelos problemas, dívidas, compromissos sociais, a famosa vida de adulto. Hoje eu sinto que escrever me cura, cura o próximo, cura um pouco mais a vida, mas lembre-se. Leve sua criança para brincar. Não a deixe soterrada, chorando e gritando. Dê gargalhadas com ela, brinque de pega-pega, arranque o tampão do dedo jogando futebol com ela, viva a vida, pois ela é uma só. Se você está lendo isso agora, saiba, talvez a sua dor seja um chamado. Talvez o silêncio que te rodeia não seja ausência, mas convite. Acredite, e há beleza na reconstrução. E força em recomeçar do nada. Mesmo no meio da tempestade, você não está sozinho. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal No Meio da Tempestade. Compartilhe com quem precisa ouvir que ainda é possível. Aqui, a dor é acolhida. E os recomeços são celebrados.